No meu último vídeo aqui no canal, nós conversamos sobre a literatura norte-americana e a sua importância dentro do processo de ensino bilíngue. Hoje o assunto será a literatura inglesa e a variedade de gêneros e estilos que podem contribuir para o processo de educação bilíngue para o ensino fundamental. Bom, pessoal, a ideia para o vídeo de hoje é apresentar um panorama da literatura inglesa, pegando aí obras que podem servir como material de estudo dentro do ensino fundamental. Então, fazendo uma linha de tempo aqui, desde as origens da literatura inglesa, nós vamos começar pela Idade Média, e aí o grande gênero da época, que eram as novelas de cavalaria. Aquelas produções, aquelas narrativas que estavam voltadas para os grandes feitos da cavalaria andante. E a grande figura dentro desse ciclo de novelas é o rei Arthur. É um rei histórico do início da Idade Média inglesa, e em torno da figura desse personagem histórico surgiram fatos mirabolantes, como a espada encravada na pedra, o mago Merlin, a fada Morgana, que é a grande vilã aí dessas aventuras, e todo o conjunto dos cavaleiros que faziam parte da Távola Redonda, a mesa do rei Arthur que estava no seu castelo Camelot. E aí teremos histórias como a de Ser Tristão, Ser Lancelot, Ser Galahad, tendo sempre como pano de fundo a imagem desse grande rei que funciona como uma espécie de salvador da pátria, quer dizer, o grande rei do início aí da história da Inglaterra, que se transforma num mito, numa lenda a partir dessas narrativas. Narrativas que antes eram orais, faziam parte aí de uma tradição folclórica e que posteriormente foram transformadas em literatura escrita. Aqui nós temos uma das possíveis versões das lendas de Arthur, que é uma compilação feita pelo Howard Pyle, uma sequência de 4 livros, esse primeiro aqui focando a figura do rei Arthur, e na sequência os outros 3 falando das grandes aventuras vividas pelos cavaleiros da Távola Redonda. Tá? Bom, saindo da Idade Média, chegando ao início da Era Moderna, ao chamado Renascimento Cultural, nós vamos ter o maior teatrólogo de todos os tempos, que é William Shakespeare. Então, William Shakespeare tem uma produção considerável aí de peças teatrais, de tragédias, comédias e dramas históricos, e que vai renovar a arte teatral, não só na Inglaterra, mas no Ocidente como um todo, e que vai funcionar também como um divisor de águas entre aquele teatro mais antigo, que já vem aí desde as origens gregas, e a partir de Shakespeare nós vamos pensar num teatro mais moderno. Tá? Eu separei para nós aqui algumas adaptações das peças de Shakespeare. A mais conhecida de todas, a peça mais popular de Shakespeare, que é o Romeu e Julieta, embora não seja a sua peça mais interessante, a peça mais profunda em termos estéticos, mas é a mais conhecida, justamente a história do casal apaixonado que morre por amor. Tá? Nós temos também as possibilidades de comédias, então uma das mais conhecidas do Shakespeare, que é o Muito Barulho por Nada, pegando aí intrigas sentimentais, desencontros amorosos, até o tão esperado final feliz, o happy end, que sempre faz parte aí dessas produções cômicas. Agora, se nós pensarmos nas obras maduras do Shakespeare, nas grandes obras-primas, 2 delas merecem ser consideradas. Então, a primeira que é Otelo, a tragédia do ciúme. Então, Otelo, o marido ciumento que acaba matando enganadamente a sua esposa Desdémona, por ciúmes, por uma intriga de traição que, na verdade, era totalmente infundada. E a minha peça preferida de Shakespeare, que é Macbeth, a tragédia da ambição. Então, o grande cavaleiro, Macbeth, o cavaleiro da corte do rei Duncan, que quer chegar ao poder e, ajudado por sua esposa, vai passar por cima de todos, inclusive do rei, para assumir esse trono.
e o que vem depois, né, a trágica história da sua vida, da sua decadência, após ele chegar ao poder. Então nós diríamos que essa é uma das grandes obras-primas do Shakespeare, ao lado de outras peças tão conhecidas como a Hamlet e o Rei Lear. Mas todas elas possibilidades de trabalho com os alunos, seja na forma adaptada, ou seja mesmo com a leitura do texto integral. Tá? Bom, saindo do Renascimento, chegando aí ao século XVIII, nós vamos ter um dos primeiros romances modernos da literatura inglesa, aqui adaptado, que é o Robinson Crusoe. Então, um romance adulto que acabou sendo adaptado como literatura infantil, que vai contar a história desse náufrago que passa 28 anos da sua vida perdido em uma ilha, junto com o seu amigo, que ele conhece ali, o nativo Sexta-feira, formando aí um dos pares mais conhecidos da literatura de todos os tempos, em termos de amizade. Mas, se para a criança as aventuras do Robinson Crusoe tem toda essa dinâmica de uma ilha perdida, de sobrevivência, de como lidar aí com as intempéries do destino, tão importante é a visão dessa obra como o início de uma perspectiva capitalista de vida. Nós diríamos que a grande aventura de Robinson Crusoe é a aventura capitalista, ou seja, é a aventura do enriquecimento individual. Porque antes de Robinson Crusoe ficar 28 anos numa ilha, ele acaba se tornando fazendeiro aqui no Brasil. O personagem passa aqui pelas costas brasileiras, adquire terras, e depois que ele sai da ilha, ele é um rico proprietário, um rico produtor aí rural. Tá? Então, o Robinson Crusoe, dentro da nossa literatura inglesa, vai ser o primeiro grande capitalista focado num romance. E essa aventura, então, do enriquecimento, tão ao gosto do capitalismo, que começa a ser mapeada e desenhada nessas obras, no caso aqui da literatura inglesa. Algo que vai se repetir na era romântica da literatura inglesa em obras como, por exemplo, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Jane Austen, que é conhecida aí pelos seus 6 romances de intrigas sentimentais, sempre a perspectiva do casamento por amor, do final feliz. Então, as mocinhas sofredoras que vão passar por muitos problemas, mas que no final vão alcançar esse casamento por amor. Mas por trás dessas intrigas sentimentais, o que nós temos é um panorama da dinâmica entre as diferentes classes sociais. Então, uma classe média rural, representada aqui pela heroína da história, Elizabeth Bennet, que vai se unir em matrimônio com uma grande burguesia, já de ascendência aristocrática, representada pelo Sr. Darcy. E como a Jane Austen vai mapear para nós essas relações entre a burguesia rural, entre a aristocracia, entre a nova burguesia urbana, e isso movimentando essas intrigas que são, obviamente, tem como ponto central aí essa questão matrimonial. Tá? Então nós diríamos que se o capitalismo trouxe para os heróis de romances a possibilidade de ascensão social, de enriquecimento por conta do seu trabalho, do seu talento individual, para as nossas heroínas, para as moças, o capitalismo reservou a ideia do casamento por amor. Ainda que de uma forma idealizada, porque aqui, casamento por amor, sempre é com um personagem rico. Ainda não temos a questão dos pobres como protagonistas. Em Jane Austen, elas casam por amor, mas casam por amor com homens ricos. Tá? E fechando essa fase romântica, nós teríamos o grande mito aí do individualismo, um dos grandes mitos do individualismo moderno, do homem insatisfeito, do homem querendo se igualar a Deus, que é o Frankenstein, da Mary Shelley. É uma obra que foi muito contaminada pela tradição do cinema, a imagem da criatura com parafusos no pescoço, pele esverdeada, testa grande, que é aquela imagem que nós temos clássica de Hollywood,
e que na verdade não é bem assim, né? Na verdade, nem a criatura se chama Frankenstein. O nosso personagem título aqui é um médico, o Dr. Victor Frankenstein, de Genebra, que depois de estudar a medicina e se inquietar aí com a questão da vida e da morte, ele vai criar a vida a partir da matéria morta, ou seja, ele vai tentar se igualar a Deus. Então, longe de ser uma história de terror, o que nós temos em Frankenstein, na verdade, é um grande romance filosófico em que temas como até que ponto a ciência pode chegar, onde está a ética dentro do processo científico? O homem tem o direito de se igualar a Deus? Então são questionamentos que a vida e as aventuras do Dr. Victor Frankenstein vão trazendo para o leitor e nos fazendo refletir de qual é a nossa posição no mundo. Então, entre a ciência e a religião, o que cabe a uma e o que cabe à outra. Questionamentos que fazem parte, inclusive, da nossa sociedade do século XXI, quando a gente pensa em clonagem humana, em células-tronco. Então, vamos dizer aí que a ovelha Dolly é a herdeira direta aqui da criatura do Dr. Victor Frankenstein. Então, até que ponto a ciência caminha dentro dos limites da ética e a partir de que momento que nós esbarramos no que é proibido. Então, são grandes questionamentos que a Mary Shelley traz aqui no seu romance. Tá? Bom, saindo da literatura romântica, nós entramos num período da história da Inglaterra chamado de Era Vitoriana, que é justamente o período que vai de 1837 a 1901, quando a rainha Vitória sobe ao trono, se torna a monarca do Império Britânico, e nesse momento nós temos a Grã-Bretanha, a Inglaterra, como o grande império europeu do momento, que vai prosseguir aí até a época da Primeira Guerra Mundial. Então, dentro desse grande império, dessa nação imperialista, nós vamos ter uma variedade de temas e de estilos que vão atravessar aí as gerações, tá? Tendo como pano de fundo essa nova sociedade capitalista imperial que se estabelece, que na verdade se consolida aí nesse momento, mas que já vem com essa tradição desde o século XVIII. Então, é um período muito rico em termos de literatura e nós temos aqui muitos gêneros possíveis. Nós podemos pensar, por exemplo, nas histórias do Charles Dickens. Aqui o que nós temos é uma história de Natal, a famosa história daquele velhinho avarento, Ebenezer Scrooge, que na noite de Natal recebe a visita de 3 espíritos, o fantasma dos natais passados, o fantasma do Natal presente e o fantasma de natais futuros. E a partir dessas 3 viagens aí, espirituais, extraterrenas, ele vai se transformar, ele vai se generar. É a história de Natal mais conhecida de todos os tempos, porque vai falar justamente dessa ideia do perdão, de uma segunda chance, de se transformar numa pessoa abnegada, caridosa, preocupada com os seus semelhantes, que é algo que sempre inquietou o Charles Dickens. Charles Dickens vai ser aquele autor que vai começa a mostrar para nós essa desigualdade social. Então, essas camadas mais pobres, a Londres vista não a partir do prisma aí dos seus bairros mais elegantes, mas da periferia, dos bairros dos proletários, daquela região mais violenta, e a partir daí a possibilidade de regeneração, de salvação dos seus protagonistas. Tá? Outro escritor famoso que vai adentrar aí o período vitoriano e que vai trazer para nós uma das figuras mais conhecidas da literatura é o Arthur Conan Doyle, com as suas histórias de detetive, e aí o nosso protagonista, que é o Sherlock Holmes. Tá? Não é o primeiro grande detetive da literatura, mas é o mais famoso de todos, que aparece numa série de livros do Conan Doyle, sejam romances, novelas ou contos, e que vai se transformar aí no símbolo da ordem e da justiça. Então, o Sherlock, com
sempre o seu fiel parceiro, o Dr. Watson, que vai desvendar os mistérios mais absurdos, as situações mais conflitantes, a partir da sua perspicácia, da sua inteligência, dos seus conhecimentos de mundo, que o levam aí a sempre encontrar quem é o assassino, quem é o ladrão, e aí a ideia do romance ou da narrativa policial como uma narrativa, como uma forma de ficção que preza o bem-estar social. A ideia de que o assassino, o ladrão, sempre vai ser punido. Ou seja, no final da história, a sociedade volta a dormir em paz. Nós temos aí a possibilidade de final feliz porque a ordem está restabelecida. Vale lembrar que o século XIX é o século de origem dessa forma literária, porque é o grande momento em que as massas populacionais começam a migrar do campo para a cidade. E aí esses grandes centros urbanos passam a ser também centros de desigualdade social. E aí a criminalidade que vem a partir desse crescimento populacional desordenado. Não à toa, os grandes espaços aí da literatura policial são as capitais. Então nós vamos ter Paris, nós vamos ter Londres, entre outras grandes cidades aí funcionando como o pano de fundo para essas histórias policiais. Tá? Outro escritor do momento, e com uma literatura também muito variada, que atende desde o público infanto-juvenil até o público mais adulto, é o Robert Louis Stevenson. Do Stevenson nós temos, por exemplo, a história mais conhecida de pirata de todos os tempos, que é A Ilha do Tesouro. Personagens como Billy Bones, o Capitão Flint, entre outros, que aparecem nessa história inquietante de busca por um tesouro fabuloso numa ilha desconhecida, a partir de um mapa em que o X marca a localização do tesouro. Então toda essa tradição de piratas tem como centro de interesse essa obra do Stevenson, que cai muito no gosto do leitor mais jovem. Desde a criança até o adolescente, é uma sequência aqui de aventuras muito empolgantes que atende a esse gosto do público infanto-juvenil. Agora, pensando num lado mais adulto da literatura do Stevenson, nós temos a novela O Médico e o Monstro, que no original, o nome verdadeiro seria O Estranho Caso do Dr. Jekyll e de Mr. Hyde. Também é uma obra que questiona os limites da ciência e a questão filosófica de como o homem acaba tendo que lidar durante a sua vida com o bem e o mal, os dois sendo aspectos aí da natureza humana. Então o Dr. Jekyll, médico famoso, que, embora pareça muito bom, muito correto, muito íntegro, quer dar vazão aí ao seu lado maligno. E por meio da ciência, cria uma fórmula que o transforma no Mr. Hyde. A sua porção má, que pode sair por Londres, cometer as maiores atrocidades, sem comprometer a conduta aqui do nosso médico protagonista. Então também uma narrativa que vai trazer esse questionamento entre os limites do bem e do mal dentro da natureza humana, e como o homem acaba sendo modelado por esses dois princípios, por esses dois fundamentos aí transcendentais. Tá? Então também uma leitura que vale muito a pena para um público mais maduro, já para os anos finais aí do nosso ensino fundamental. Agora, pensando na participação das mulheres nessa literatura vitoriana, nós vamos ter uma família de 3 irmãs que as 3 se lançaram aí no terreno da literatura. 2 delas mais famosas, dentro aí da família dos Bronte, que são as irmãs Charlotte e Emily Brontë, ou Bronte. No caso da Charlotte Bronte, nós vamos ter o Jane Eyre, que é uma narrativa autobiográfica, pensando aqui na presença da nossa protagonista. Então,
a Jane Eyre, personagem central, conta a sua história. Então nós vamos ter aí essa perspectiva de uma mulher já madura que vai escrever as suas memórias desde a sua infância, como órfã, como a menina que foi rejeitada pela família, que passou horrores ali dentro de uma escola, de um internato, até conseguir aí uma profissão e vencer na vida, tá? Longe de ser uma história sentimental, que nós temos aqui nessa autobiografia, né, como a autora chama, é a história de uma mulher à frente do seu tempo. Então a Jane Eyre é uma grande feminista que não vai baixar sua cabeça para ninguém. Ela vai sofrer muito, então é um romance que nós acompanhamos aí todo esse sofrimento, né, desde a infância até a vida adulta da protagonista, mas o sofrimento para ela é uma forma de aprendizagem. Aí ela vai conquistar aí o seu espaço na sociedade a partir da sua inteligência, da sua perspicácia, da sua presença de espírito e do seu temperamento, tá? Então, um romance que vale muito a pena, tá? Aí criado por uma das irmãs Brontë. O outro romance, né, da irmã da Charlotte Brontë, a Emily Brontë, esse muito mais conhecido, é O Morro dos Ventos Uivantes, né? Talvez a grande obra do período vitoriano, porque traz todo um requinte aqui de construção formal, de inovação no processo narrativo que nós não enxergamos em outras obras. Mesmo no Jane Eyre, da Charlotte Brontë, nós não temos a inventividade que a Emily utilizou aqui nessa produção. Tá? Então, a famosa história de amor entre Heathcliff e Catherine, né, que vai atravessar gerações, que vai atravessar inclusive a barreira da morte, né, é uma história também de fantasmas, mas como esse processo de amor, e desamor acaba afetando todo aquele conjunto de personagens que vive ali na fazenda, na propriedade rural Morro dos Ventos Uivantes. Tá? Então, uma das grandes produções, né, do momento vitoriano, e aí há um romance que realmente funciona como um divisor de águas, trazendo aí elementos bem modernos para a época que, inclusive, a literatura do século XX vai reaproveitar. Tá? Agora, algo singular dentro ainda da literatura vitoriana são as obras envolvendo uma menina real que se transformou numa das personagens literárias mais conhecidas de todos os tempos, que é Alice, a criação de Lewis Carroll, as duas criações que são Alice no País das Maravilhas e Alice através do Espelho. Então, diríamos que ao lado de O Morro dos Ventos Uivantes, Alice também é uma obra inovadora, porque nelas, nas duas obras, na verdade, o autor, Lewis Carroll, emprega aí experimentos formais, modificações nas estruturas linguísticas, a própria questão do reavaliar a lógica da vida a partir do que os ingleses chamam de nonsense, né? Então, são obras que pertencem ao chamado realismo mágico, em que o nosso mundo, a lógica da nossa realidade, começa a ser questionada. Então, quando Alice cai na toca do coelho e sai no País das Maravilhas, ou quando ela atravessa o espelho da sala de jantar e cai na Terra dos Espelhos, o que nós vamos ter é uma criança se deparando com um mundo em que a lógica é subvertida em todas as instâncias, inclusive no processo de fala. Tá? Por isso que é um tipo de obra de difícil tradução, porque expressões que o autor emprega aqui em inglês, traduzidas para outra língua, acabam sendo muito complicadas, né, de terem uma tradução possível. Mas, vencendo essa barreira aí linguística, o que nós vamos ter é um grande questionamento da esfera social vista pelo prisma da lógica. E aí como que essa criança se depara com o universo adulto, do governo, da justiça, da educação escolar, da própria estrutura familiar, e vai amadurecendo ao longo das suas aventuras. Então diríamos que, assim como as obras os chamados romances de formação, as aventuras de Alice são
as aventuras do amadurecimento da criança. A criança que experimenta todas as possibilidades possíveis até se adequar ao mundo dos adultos, que é o mundo da lógica, né, tão questionado no País das Maravilhas e na Terra dos Espelhos. Tá? Bom, seguindo aqui para as nossas últimas obras, nós vamos ter um autor que começa a sua trajetória no século XIX, no final do século XIX, mas que vai chegar aí à literatura do século XX, que é o H.G. Wells, um dos grandes representantes da geração chamada de Visões do Futuro, que é a literatura de ficção científica. Então, nessa obra, por exemplo, que é A Máquina do Tempo, nós vamos ter a clássica história do cientista que descobre um mecanismo que propicia aí a possibilidade de viajar através do tempo, ou seja, quebrar a chamada quarta dimensão, e essa história de um futuro totalmente distinto do nosso, caótico, que é, na verdade, uma grande metáfora dos nossos problemas sociais, na verdade, dos problemas ingleses, daquela sociedade do século XIX. Mas em H.G. Wells nós vamos ter, além da Máquina do Tempo, narrativas como O Homem Invisível, a Guerra dos Mundos, muito famosa aí também na tradição do cinema, A Ilha do Dr. Moreau. Então, sempre essa ideia da ficção científica, questionando regras, valores e conceitos da nossa realidade. Tá? Um escritor que é um dos pioneiros nesse campo da produção artística, que no século XX, pensando aí no cinema, vai ter grandes herdeiros como a Jornada nas Estrelas, a série Star Wars, que são todos devedores dessa produção aqui, que tem como, na figura de H.G. Wells, um dos seus grandes representantes. Tá? Bom, e para fechar aqui o nosso vídeo, vamos falar de um romance que provocou muito escândalo na época de sua publicação, que é O Retrato de Dorian Gray. Também uma história que vai questionar aí valores éticos, como a virtude, o pecado de cada um, a partir da figura desse protagonista. Então, esse rapaz, o Dorian Gray, que tem o seu retrato pintado e que percebe em determinado momento que ele parou de envelhecer. E quem envelhece, na verdade, é o seu retrato. E ele, sempre jovem, sempre belo, sai pelo mundo também cometendo as maiores atrocidades, passando ileso aí pela questão da culpa, da responsabilidade, porque todos o julgam inocente, porque ele é sempre aquela figura angelical, muito bela, muito cordata, que seria incapaz de cometer aqueles crimes. E ao longo desses crimes, desses anos de dissolução, o que nós temos é esse quadro envelhecendo e mostrando aí todo esse interior maléfico, negativo, homicida do nosso protagonista. Então, também uma obra em que os questionamentos éticos, filosóficos são muito bem demarcados e que nos mostra aí essa esfera fantasiosa, mágica, de como a questão do corpo e da alma podem se desmembrar, aqui no caso, o homem Dorian Gray e o retrato Dorian Gray, sendo o retrato a expressão dessa alma maléfica que atravessa aí a nossa narrativa. Tá? Bom, pessoal, esse aqui é apenas um apanhado geral de algumas possibilidades de leitura para o nosso ensino fundamental, pensando nesse enriquecimento cultural dentro de um processo de educação bilíngue que a literatura pode trazer para a realidade da sala de aula. Falamos no outro vídeo sobre a literatura norte-americana, hoje nós falamos um pouquinho sobre a literatura inglesa, apenas uma parcela muito singela aqui de uma produção que é muito mais vasta e muito mais variada. E que temos aí muitas outras possibilidades de obras, de autores que podem ser trazidos para a sala de aula, que se tornam muito pertinentes aí para os estudos do ensino fundamental.
Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado e até os nossos próximos vídeos. Não deixem de compartilhar e de seguir aqui o nosso canal. Obrigado e até a próxima.